Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tô vendo que tem chegado uma galera nova aí no podcast. Todos sejam muito bem-vindos. Esse é o quadro Deu Ruim, onde eu trago aqui histórias e relatos de problemas, apuros, confusões, tudo isso que afinal acontece no dia a dia das pessoas. E para quem me pediu lá no Instagram, quando eu fiz a enquete das perguntas lá, finalmente veio uma história de trabalho. Afinal, para eu conseguir contar essas histórias aqui, eu preciso que vocês me mandem essas histórias. Então tem muita gente que fala: Rayane, traz mais radioativo, traz mais problema de trabalho, mas como que eu vou trazer se as pessoas não me contam as histórias? Como eu disse lá no inicinho do podcast, muitas histórias também eu trouxe através de conhecidos meus, amigos, familiares, pessoas que eu sabia por cima a história e procurei saber um pouco mais sobre a história, saber se eu poderia trazer no podcast. Então, assim, sim, eu posso até correr atrás de algumas histórias, mas nem todo mundo compartilha radioativo assim para eu ficar sabendo e procurar saber se aquela pessoa quer contar aquela história aqui. E eu também fico sem graça, né, gente? Então, assim, quando é amigo, familiar, que tem uma história que eu sei que é mais levinha, alguma coisa assim, eu fico mais tranquila de pedir para aquela pessoa para compartilhar comigo para eu trazer para o podcast. Agora, quando não é um assunto assim, é um pouco mais difícil. Então, vocês precisam me escrever, contar a história de vocês. Se vocês já tiveram um problema no trabalho, seja com cliente, seja com patrão, qualquer coisa, traz aqui para mim para a gente conseguir contar essas histórias. E se alguma das suas histórias também for bem radioativa, traga aqui para mim também. Ai, Rayane, eu conheço uma história radioativa e não é minha. Apresente o podcast para essa pessoa e peça para ela me escrever. Bom, hoje eu tô trazendo a história, o relato aí da Ana. E, gente, vocês vão ver o que uma garrafa pode fazer. Então, bora começar? A Ana, nessa época, ela trabalhava no marketing de uma grande empresa. Era uma empresa, assim, gente, muito gigante no setor dela, e essa empresa era uma empresa que mexia com tecnologia para alimentos e bebidas. Bom, a Ana, ela trouxe aqui diversos termos para mim que eu não vou saber falar aqui para vocês, então eu vou fazer de uma forma que vai dar para vocês entenderem. Essa empresa, basicamente, ela trabalhava com essa tecnologia de alimentos e bebidas e ela realizava parcerias aí que fosse de uma forma estratégica para essa empresa com marcas que eram renomadas no mercado. Entre essas empresas que essa empresa que ela trabalhava fazia parceria, eu vou colocar o nome dessa empresa que a Ana trabalhava de Tecnobora. Bom, a Tecnobora, ela tinha ali diversas empresas parceiras e uma parceria que o chefe sempre tinha orgulho, o chefe dessa empresa falava muito, era ali uma empresa de produção de cafés. Cafés aí, gente, requintados, de última geração, aquela coisa, né, que quem entende de café vai entender melhor do que eu e tal. A empresa onde a Ana trabalhava era uma empresa grande e o chefe fazia questão de, a cada detalhe da empresa, ele trazer uma forma imponente, foi a palavra que ela usou, para se posicionar realmente no mercado. A sede dessa empresa, ela tinha cerca de 150 funcionários, ficava no centro e era nessa sede que a Ana trabalhava. Mas fora essa sede, essa empresa tinha ali algumas filiais de menor porte para atender o público em geral e também trazer novas parcerias para aquela empresa. Eu vou deixar o nome do chefe da Ana aqui de Carlos e ele era tanto o fundador como o CEO da empresa. Ele era um cara ali bem-sucedido, mas que já tinha vindo de uma sucessão de pessoas bem-sucedidas na família. Ele foi enriquecer ainda mais e aumentar o patrimônio. Ou seja, estamos falando aqui de pessoas ricas, bem ricas. A Ana destaca que o Carlos tinha um ego bem grande e que ele não tinha vergonha de demonstrar isso, sabe?
Até que um dia, durante uma pequena reunião da parte da manhã na empresa, Carlos apareceu para todos ao seu redor ali com uma garrafa térmica. Sim, garrafa térmica dessas de café mesmo, que tinha ali aproximadamente 5 litros. Ou seja, era uma garrafa bem grande mesmo, bem imponente, como diz a Ana. E ele chegou ali apresentando aquela garrafa como se fosse um verdadeiro troféu, dizendo que aquilo ali era o símbolo de mais uma renovação de contrato com aquela empresa de cafés e que por mais um ano ele representaria aquela empresa, que aquela garrafa, ela traria com ela histórias, aquela baboseira toda que o chefe acaba trazendo para poder falar de uma garrafa de café. E basicamente a reunião ela foi sobre a garrafa. Então assim, os funcionários meio se entreolhando, pensando, eu tenho um monte de trabalho para entregar, um monte de coisa para fazer. E esse cara fez literalmente uma reunião da garrafa térmica. A Ana ali naquele ambiente de trabalho, ela tinha um amigo dela, o Thiago. E no momento que o chefe tava ali falando, o Thiago falou baixinho assim, próximo dela. Nossa, o Carlos tá tratando essa garrafa como se fosse uma Ferrari. E aí a Ana me disse que ela lembra exatamente do momento que ele trouxe a garrafa pro escritório. Era realmente uma garrafa muito grande e ela falou assim, nossa, parecia assim um tanque de combustível, Rayane. Mas era uma garrafa térmica, normal. Ela tinha um acabamento ali metálico, tinha meio que o emblema da empresa de cafés destacado nela. E assim, o que ela falou pra mim foi, Rayane, sabe esses micro-ondas que ele reflete a imagem da pessoa? A garrafa era muito aquilo, sabe? Ela não era aquele tipo de inox fosco. Ela reluzia, ela brilhava mesmo. E aí, para completar, no lugar de ele simplesmente deixar a garrafa ali na copa para os funcionários e tal, o Carlos pediu para dona Sônia, que era ali a responsável por cuidar da copa, da limpeza, fazer o cafezinho da tarde para os funcionários. Ele pediu para dona Sônia colocar essa tal de garrafa em um local de destaque, como se fosse uma peça de exposição. Ele queria que todo mundo pudesse ver o quanto ele era importante, o quanto que aquela garrafa significava ali para aquela empresa e o nome, né, dessa empresa de cafés ali destacado. Enfim, gente, aquela coisa, né, de chefe querendo que fosse imponente e tal. E assim, durante essa pequena reunião que ele tinha feito na parte da manhã, ele fez questão ali de falar para as pessoas como cuidar da garrafa, como manusear a garrafa, como fazer para ela manter o café mais quente, onde você poderia pegar ou não na garrafa para que ela não tivesse manchas. Essa garrafa não poderia ficar ali próximo à janela em exposição ao sol. Enfim, gente, várias burocracias para usar uma garrafa de café. E a Ana novamente me disse, a cara do Thiago, meu colega de trabalho, foi impagável, porque ele olhava ele olhava pra garrafa e falava assim, gente, ele tá tratando a garrafa como se fosse um carro e é só uma garrafa térmica, sabe? Sai café lá de dentro. Aquela garrafa literalmente era um marco ali, né, de nova ascensão na empresa, enfim, essas coisas. E assim, antes dessa nova garrafa ali, existia uma velha garrafa térmica que a Ana disse pra mim que era, como ela disse, muito um verdadeiro clássico. Era aquelas garrafas térmicas azuis grandonas, sabe? Que com o tempo ela tinha ficado desbotada. Um dia já tinha sido azul, agora só tava meio esverdeada, aquela garrafa assim mais, né, chechelenta. A Ana falou que a dona Sônia realmente cuidava muito bem ali da copa, né, de fazer o cafezinho pra eles, mas que, tipo, ela acredita que até lodo tinha dentro daquela garrafa. Não porque dona Sônia não lavava, mas porque era tão velho que aquilo ficava impregnado ali, sabe? E assim, a Ana trouxe pra mim que alguns funcionários, tipo assim, ficaram putos
Porque eles pensaram assim, nossa, quando a gente finalmente consegue uma garrafa, a garrafa é um troféu e a gente nem pode manusear ela primeiro, ela direito. Antes a gente tivesse ficado com uma garrafa velha mesmo, porque pelo menos o Carlos, né, que é o chefe, não importava do jeito que a gente manuseasse a garrafa, afinal era só uma garrafa de café. Bom, gente, e aí, vocês acham que vai ficar só nisso? Em um certo dia, todos ali chegaram na empresa. O Carlos, ele sempre chegava antes, né, ali, para poder fazer as reuniões. Ele era o chefe, mas ele realmente cumpria ali um horário, chegava com antecedência e tal. E os funcionários ali foram chegando, né, e normalmente os funcionários, eles chegavam e subiam até a copa para poder guardar ali as suas marmitas na geladeira, esse tipo de coisa. Chegaram lá e o Carlos estava desolado. E todo mundo se questionando por que o Carlos estava assim. E ninguém tinha se dado conta que a garrafa tinha sumido. A garrafa simplesmente tinha desaparecido. E aí foi um escândalo, teve uma nova reunião, ele foi lá no pessoal que cuidava, né, da segurança, das câmeras de segurança, para poder rever e ver as câmeras, mas ali naquela copa não tinha câmera, então não dava para ver direito, o pessoal ficou de olhar também tudo, inclusive da parte da noite, mas ele disse que era impossível alguém ter entrado ali à noite porque tinha alarme, enfim, todas essas coisas. Então, ele acreditava que tinha sido algum funcionário. E aí, a gente já sabe, né? Para um patrão e tudo mais, quem tinha maior acesso à copa era a dona Sônia e até ela foi julgada nesse momento. O que é totalmente injusto com a dona Sônia, e a gente sabe disso, né? Mas ele saiu apontando ali para todo mundo e ele dizia que tinha sido sim um funcionário e inclusive ele disse lá na frente, né? Que se alguém soubesse de alguma informação que poderia ir lá falar para ele, que poderia dedurar o outro funcionário, que a pessoa que fosse falar não ficaria prejudicada, mas que ele queria a garrafa dele de volta. E aí, gente, nesse meio tempo, o que o Carlos fez? Ele disse que já que ninguém queria dizer ali onde que a garrafa estava, como que ela tinha desaparecido e tudo mais, ele não ia oferecer garrafa de café, que quem quisesse café, quem quisesse beber café, cada pessoa ou equipe teria que trazer aí a própria garrafa térmica de casa. Ou seja, quem quisesse beber café tinha que trazer a garrafa ou juntar ali aquele setor, né, setor de RH, setor de contabilidade, setor de marketing, e comprar a garrafa para o setor, porque já que não aparecia um culpado, cada um ia ter que trazer o seu. E assim, no meio disso tudo, de todo o burburinho ali da empresa, a Ana e o Thiago, né, eles ficaram ali se questionando, não só eles, mas todo ali da empresa, ficaram questionando como que alguém teria capacidade de roubar uma garrafa daquela, e principalmente, gente, era uma garrafa de 5 litros, era uma garrafa grande. Não era como se a pessoa conseguisse colocar no bolso, sabe? Ou colocar debaixo do braço e sair. Era uma garrafa muito grande, realmente imponente. Ela tinha ali a capacidade de 5 litros, mas ela era maior por conta do material e tudo mais, aquela baboseira toda, né? Depois de um tempo, o Carlos tinha feito também uma reunião com o setor de RH, com a área ali de logística, e a Ana acredita até que a parte jurídica dele, né, deu um toque nele, onde, mediante toda a logística que estava acontecendo ali, e as pessoas ficando revoltadas por conta de ter que trazer uma garrafa térmica de casa, ele voltou atrás, revogou essa ideia, né? Ele falou que não permaneceria nessa ideia. E aí ele voltou com aquela garrafa grande, velhinha, que tinha ali no escritório. Claramente, o Carlos, ele se preocupava mais com a aparência por conta da garrafa do que realmente com aí o conforto dos funcionários. Ele estava pouco se ligando, ele voltou com aquela garrafa antiga. Nem jogar fora ele tinha jogado, né, gente? Ele voltou com aquela garrafa antiga mesmo. Bom, passado um tempo, mais um burburinho aconteceu ali na empresa. E quando a Ana chegou, a empresa estava meio que ali no ribuliço, né? Vamos dizer assim.
e os funcionários estavam comentando que a garrafa havia retornado. Ninguém sabia de onde, ninguém sabia como, até aquele momento. A garrafa tinha retornado, mas no lugar do Carlos deixar a garrafa na copa, dessa vez ele tinha deixado a garrafa dentro do escritório dele, em um local ali onde que os funcionários passando do lado de fora do escritório conseguia ver a tal garrafa, né? Ela ficava ali como um troféu mesmo, abaixo de alguns certificados e conquistas que ele tinha tido. Então, realmente era um motivo de troféu e a dona Sônia não poderia colocar café lá nessa garrafa, nem mesmo para ele. Era uma garrafa ali para ficar como troféu, ela não era utilizada. O escritório do Carlos, ele ficava assim, em um escritório lá em cima, perto de onde era a copa mesmo, e ele era todo de vidro. Então, os funcionários viam, né, ali e conseguiram perceber, um ou outro ali viu a garrafa e comentou uns com os outros, e realmente era a mesma garrafa. Ninguém sabia se ele tinha pegado aí e pedido lá para a dona daquela marca de café uma segunda garrafa, enfim. E aí, gente, com o passar do tempo, houve aí uma fofoca que até onde a Ana trouxe, ela ficou sabendo que é uma fofoca do próprio pessoal de TI da segurança mesmo, que acabaram vendo nas câmeras que a própria esposa do Carlos tinha ido lá, tipo, no momento que o horário estava finalizando, vamos supor que o horário finalizasse às 18. Ela foi aí por volta das 18h30, o marido ainda estava ali na empresa, porque ele fazia reuniões até tarde, e ele era o último a sair para fechar tudo e tal. E ela tinha ido lá, e antes que ele pudesse vê-la, ela pegou com as luzes apagadas mesmo, levou até o carro, e não sabe que fim deu isso. De acordo com as fofocas, novamente, tudo isso é especulação ali da Ana e dos outros funcionários dessa empresa. A esposa desconfiava que o marido, o Carlos, ele tinha um caso com aquela dona da empresa de cafés e tal, e por ela estar enciumada e ver o quanto ele tratava bem aquela garrafa, a esposa meio que tentou dar um fim na garrafa, mas aparentemente ela também não queria jogar fora ou dar para alguém. E no final, o Carlos apareceu com essa garrafa lá. Na verdade, ninguém viu ele subindo, né? Ele foi o primeiro a entrar na empresa e colocar lá. Depois as pessoas só viram ela lá. De uma forma silenciosa, ele também não falou mais nada. Não voltou ao assunto da garrafa, não falou sobre isso novamente. E as coisas continuaram dessa forma. Hoje, a Ana já não trabalha mais nessa empresa. Ela só fica sabendo ali o burburinho de antigos colegas de trabalho dela, de alguma situação ou outra. A garrafa até hoje está lá, sim, está lá. E é isso. Essa é a garrafa térmica, a história que a Ana trouxe aqui pra gente. E assim, gente, confusão de trabalho, né? A gente sempre ouve falar aí de problemas de marmita no trabalho, problema de pote, esse tipo de coisa. E de garrafa de café foi a primeira vez. A Ana, ela ri muito dessa história. E é isso, o que ela sabe, né, enquanto ela tava lá é isso, depois ela ficou sabendo dessas fofocas, e hoje ela não tem contato com a empresa, então ela não sabe muito bem direito o que aconteceu. O Carlos continua casado com aquela esposa dele ainda, e ele continua com parceria com a dona lá do café. Então a gente não sabe, não temos mais informações a respeito disso. E assim, né, gente? Sacanagem. Que tipo de chefe pede pra você levar a garrafa da própria casa, sabe? Ai, gente, e assim, um cara que tem dinheiro, que ele poderia comprar 10, 15 garrafas, uma para cada setor da empresa, uma para cada pessoa da empresa. Mas ele voltou com aquela garrafinha antiga para os funcionários e a dele lá, bonitona, ficou ali como um troféu no escritório dele. Eu acho isso horrível, meio que uma demonstração de ego e de poder desnecessária, sabe? Eu não sou muito fã desse tipo de coisa, não. É literalmente aquele tipo de chefe
que ele gosta de parecer que ele está superior às pessoas, que as pessoas têm até medo de chegar nele para conversar ou trazer um problema, relatar alguma coisa, porque você não sabe como vai ser a reação dele, porque ele quer se ver ali quase como que um deus, vamos dizer assim, né? É isso, eu quero saber a opinião de vocês lá no nosso grupo do Telegram. Para quem não participa do nosso grupo, é só entrar no Instagram, Bora Começar Podcast, que nós temos o nosso grupo tanto nos destaques como no link da bio. Tem lá links importantes, o grupo, é só vocês entrarem e participarem. Quem ainda não me segue no Instagram, siga, porque através do Instagram também a gente tem várias enquetes, conversas, já teve história que eu trouxe aí algumas opiniões por fora aqui do podcast, eu levei para os stories do Instagram. Tem muita coisa também que eu trago para saber a opinião de vocês lá no Telegram, então é isso. Entrem, comentem bastante e eu aguardo por vocês lá. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Orelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!